Olá, senhores, eu sou o Lion e este aqui é mais um vídeo, então já começando do like, se inscreva no canal e ativem as notificações para o recebimento de novos vídeos. E no vídeo de hoje eu irei falar a respeito da radicalização masculina como resposta ao status quo. Não é segredo para ninguém que desde muito tempo existe um movimento aí de castração dos homens, né? Como forma de tentar privá-los da sua masculinidade, uma problematização de atos simples. Só que para a gente entender como é que isso acontece, antes da gente chegar no tema proposto pelo vídeo, a gente vai recuar algumas décadas atrás. Porque muita gente pensa que esse é um movimento recente, que essa questão da castração masculina é algo que começou, sei lá, na década passada ou no máximo há 15 ou 20 anos atrás. E não, tá? Esse movimento de castração do homem já acontece desde uns 60 anos atrás, tá? Porque não é uma coisa que pode ser feita bruscamente, porque senão não vai surtir o efeito desejado. É algo que começa muito sutilmente, tá? Então, e é uma coisa que tem que ser feita em várias etapas e não é feito tudo na mesma geração. É feito alguma coisa na geração atual para a geração futura colher os frutos, tá? Então vamos lá. Primeiramente, o que acontece ali? Você vê que na década de 60 ocorreu alguns movimentos, por exemplo, de legalização do divórcio em alguns locais do mundo, First Wave, né, liberação sexual. Tudo isso acontece de uma maneira muito pacífica, de uma maneira, primeiramente, para os homens acharem que ao conceder determinadas coisas para as mulheres, eles vão ter algum tipo de barganha, algum tipo de benefício, né? Então, as mulheres elas começam pouco a pouco a reivindicar direitos e os homens eles começam a ceder. E isso tudo é feito de uma maneira com barganhas, né? Geralmente elas começam a prometer para os caras que os caras vão ali usufruir de uma certa liberdade. Os caras acham que eles vão ganhar, porque de fato eles começam a ganhar, os primeiros ali a usufruírem, eles de uma certa maneira, eles ganham uma certa liberdade sexual com isso, então eles vão ceder e pouco a pouco eles vão dar poderes nas mãos delas, né? E uma vez que você dá poder nas mãos das mulheres, elas vão começar de uma forma ou outra a exercer aquele imperativo, daquele pânico social que elas têm, da possibilidade de violência masculina, porque as mulheres elas sentem uma certa ansiedade com relação à superioridade física do homem e a esse patriarcado que eles de uma certa maneira comandam, como uma forma de opressão a elas ou aniquilação delas. Então elas precisam acabar com essa possibilidade, pedindo para os homens ceder cada vez mais poderes a elas, né? Reclamando da situação delas, e os homens sempre cedem porque uma das armas que elas utilizam é a barganha sexual. Então, pouco a pouco elas começam, né, a ter uma relevância social, e aí isso daí é feito de uma maneira muito sutil, porque o que elas começam a ter primeiro é o domínio das narrativas. Então, uma vez que elas começam a ter o domínio das narrativas, elas começam a reescrever a história, começam a distorcer fatos. E uma das coisas que elas gostam muito de falar é que, por exemplo, em épocas passadas, lá em tempos anteriores, os homens brutalizavam as mulheres e elas sempre foram as coitadinhas. E a gente já sabe que isso daí é uma distorção histórica, isso daí é mentira, que esse tipo de brutalização a qual elas reclamam eram eventos que aconteciam muito esporadicamente e eram em sua maioria feitas por guerreiros ali, em grandes eventos onde os caras eles dominavam outros povos. Aí você vai falar, tá, os grandes guerreiros eram minoria da população e esse tipo de evento acontecia de uma maneira menos corriqueira, mas existiam os outros homens ali que ainda assim tinham mais força física, existiam os camponeses, existiam os servos, existiam os outros caras ali, e esses homens eles também brutalizavam as mulheres. Te peguei. Não era assim que acontecia. Existiam leis e geralmente essas mulheres elas sempre fizeram parte de redes de apoio, elas sempre estiveram ali perto de familiares, perto dos seus esposos. E geralmente existiam leis, tá? Essas mulheres elas não eram tão subjugadas como as pessoas querem falar que elas eram, até porque a vida ela era muito mais difícil para os homens sempre tiveram que trabalhar muito mais para sustentar suas mulheres, eles se arriscavam mais, eles pegavam serviços mais insalubres, geralmente as mulheres elas ficavam ali em casa cuidando da sua prole, cuidando dos afazeres domésticos, tá? E era de interesse que esses caras ali mantivessem as suas esposas boas para que elas mantivessem ali uma certa natalidade, porque se vivia muito pouco. A expectativa de vida ali, por exemplo, quando você fala em tempos de idade média, a expectativa de vida ela era muito baixa.
Então não era de interesse das pessoas que as mulheres tivessem sido mantidas nessas condições miseráveis e paupérrimas, porque senão elas não conseguiriam nem procriar. Tá? Então você tem muitas evidências disso. O cara que barbarizasse mulheres, ele era pego e era morto, tá? Porque geralmente essa mulher ela sempre era esposa de alguém. E geralmente você vai falar, mas os maridos brutalizavam as suas esposas. Também não, tá? Era muito mais difícil isso acontecer, porque a maior parte dos caras, como eu já falei aqui, sempre flutuavam em características mistas de maldade e bondade. Então a maioria dos caras, ao invés de brutalizar, eles faziam era proteger as suas esposas, tá? Eles mais protegiam e cuidavam do que brutalizavam e oprimiam, tá? É claro que acontecia alguns eventos ali onde algumas mulheres que eram abandonadas à própria sorte sofriam ali porque não havia quem as protegesse. Geralmente eram mulheres consideradas bruxas, eram mulheres ali consideradas pessoas que viviam ali à margem da lei, à margem da sociedade, pessoas que tinham doenças, tá? Então acontecia muito isso, não existia essa brutalização toda. Existiam sim caras que eram canalhas, tá? Mas, repito, não era a maioria dos homens. Assim como a maior parte das mulheres também não era feita de mulheres ali que eram más, a maior parte dos homens também não era. Existiam sim alguns poucos ali que eram extremamente maus, mas a maioria das pessoas, tanto de homens como mulheres, sempre flutuou em características mistas de maldade e bondade, sendo assim, uma minoria de homens é que realmente cometia crimes ou brutalizava mulheres ou era facínoras e canalhas, tá? Sempre foi assim. Então, mas é algo que elas falam que acontecia o contrário, né? Elas vão reescrever e vão falar que os caras, eles brutalizavam as mulheres e que alguma coisa precisa ser feita a partir disso. E outra coisa que elas começam a fazer, aí já é o segundo passo, é hiperinflacionar, exacerbar coisas que acontecem no cotidiano. Então, sei lá, se de repente acontecesse alguma coisa, algum tipo de feminicídio, alguma coisa, elas começam pouco a pouco a problematizar a conduta masculina, a falar que isso acontece o tempo todo, a falar que todos os homens de uma certa maneira são culpados. Então elas começam, né, a fomentar pautas. Claro que muito antes disso, elas vão começar a fomentar política pró-abortista, política pró-isso, pró-aquilo, não sei o que, direito de usar roupa curta. Então, pouco a pouco, isso daí vai tirando a autoridade masculina sobre o comportamento delas e elas passam a ter poderes e atuar em áreas que de repente não é o forte delas, como por exemplo tomar conta da justiça e cargos públicos ali de proteção e etc. Então tudo isso vai minando a autoridade macrosocial masculina, né? Aí depois você vai começar a ter uma hipercriminalização de atos comuns do homem, como por exemplo, liberdade deles escolherem o tipo de mulher que eles vão se relacionar. Pouco a pouco isso daí vai sendo problematizado. Então se o cara hoje em dia, por exemplo, falar que não quer se relacionar com mãe solteira, o cara já está incorrendo em um crime. Não é exagero, e você vai ver o tempo inteiro mulheres falando em vídeos ali de suas plataformas digitais que elas não querem namorar com cara pobre, cara feio, cara gordo. Muitas até falam que também não se casam, não se relacionariam com pais solteiros. Você vê elas tendo esse mesmo direito de escolha, mas se os homens, por exemplo, falarem a mesma coisa, aí eles são criminosos. Então você começa a chegar. E pouco a pouco esse tipo de sabotagem masculina é feito de maneira cada vez mais agressiva. Você começa a ver, por exemplo, uma escolarização que é totalmente feminilizada, onde o garoto na sala de aula ele se sente absolutamente oprimido e castrado, onde tudo aquilo que faz parte do comportamento natural masculino é repreendido. Então, se o menino, por exemplo, é um pouquinho mais agitado ou começa a fazer coisas que são características do sexo masculino, ele é obrigado a ficar quieto, ele é obrigado a calar a boca. Então, a forma de ensino na sala de aula é um ambiente terrível para o desenvolvimento da masculinidade, porque ali o menino ele é castrado. Por isso que você vê que muitas vezes o bullying ele é até uma forma distorcida de os meninos exercerem a sua masculinidade, que ela é reprimida dentro da sala de aula. Então os caras vão partir para a agressividade na hora do recreio, eles vão começar a extravasar. Por isso que muitas vezes eu não entendia. Mas quando a gente estava na escola, do nada, véio, eu me lembro que isso aconteceu, véio, e foi uma coisa muito engraçada. Eu lembro que quando a gente estava na turma de educação física,
A gente tava em uma competição, né, do Interclasse. E aí a nossa turma foi campeã, a nossa turma de futsal. E quando a gente chegou na sala, velho, a gente viu aquelas cadeiras e carteiras. Eu e mais uns quatro moleques, a gente começou a quebrar tudo, velho. A gente pegou as carteiras, começou a jogar no chão, jogamos no quadro, jogamos na porta, jogamos em tudo quanto é lugar. Cara, a gente jogou e começamos a gritar dentro da sala e começamos a fazer uma auê. E aí, a diretora entrou na sala e começou a ver aquilo, né? Aí, o que que aconteceu? A gente foi advertido, né? Nós fomos advertidos e aí assinamos lá o termo e tal. Aí começou a brigar com a gente. Vocês acabaram de ser campeão. Como é que vocês fazem isso? Vocês deviam ficar sem. A gente já tinha recebido a medalha, já tinha recebido tudo, né? Não tinha como eles tirar, porque eu acho que se eles tivessem feito isso antes de receber as medalhas, o troféu, a porra toda, eles nem iam dar pra gente. Iam punir com a desclassificação, com, sei lá, qualquer coisa do tipo, né? Com a retirada do título ou qualquer coisa do tipo. E aí ela pegou e chamou, bora todo mundo pra direção, não sei o que. A gente pegou e foi lá, teve que assinar um termo, não sei o que, né? E, cara, isso acontecia direto, velho. Quando a gente saía pro intervalo, a gente parecia animal enjaulado. A gente parecia, mano, um bando de animal ali que saiu da jaula, mano. Saiu da jaula o monstro, tá ligado? Então, hoje em dia eu entendo que muito dessa agressividade que os moleques extravasavam na hora do intervalo é porque a sala de aula ela sempre foi um ambiente que castra a masculinidade do menino, entendeu? E é claro que existem debates acerca disso, até onde você pode permitir uma baguncinha ali ou outra, mas é porque a forma do ensino em si, ele é feminilizado, né? Ele é um ambiente muito ruim para o desenvolvimento masculino, a forma de aprendizado, a forma de atividade. Você, por exemplo, muitos professores não permitem uma conversa, não permitem uma interação, tá sempre o tempo inteiro, cala a boca, não sei o que. Então, assim, é difícil também pro moleque ficar muito tempo quieto, né? Então, a forma de, sabe, de tudo, de pedagogia, é tudo muito castrador, né, pros caras. Então, você vê que essa sabotagem, ela começou, depois de um tempo, a ser cada vez mais agressiva, cada vez mais, até chegar um tempo em que começou a ficar insustentável. O moleque hoje em dia, quando ele chega na sala de aula, o adolescente, ele basicamente precisa pedir desculpa por ter nascido homem. Chegando ao ponto de até mesmo em faculdades, existem vídeos aí, tá? Do pessoal falando mal, por exemplo, do nosso conteúdo. Os caras têm professor em sala de aula falando mal da Red Pill, cara. Existem vídeos desse daí na internet. Então, assim, a castração masculina ela já chegou no nível que está insustentável, chegando ao ponto de os caras terem aulas ali de respeito ao sexo feminino, e essas aulas basicamente são criminalizações de atitudes comuns que o homem tem, que inclusive as mulheres fazem igual ou pior. Então o que acontece? Em um cenário como esse, os homens eles precisam dar alguma resposta, porque a masculinidade ela precisa fluir de um jeito ou de outro, por bem ou por mal. Os homens não vão aceitar essa castração, porque é biológico dos caras. Os homens eles precisam ser masculinos. Eles podem até aceitar uma hora ou outra, mas chega um momento que começa a encher o saco isso. Começa a encher o saco, os caras toda hora ter que pedir desculpa por ter nascido homem. Começa a encher o saco, qualquer tipo de atitude masculina ser problematizada, começa a encher o saco, cara. Então, os caras eles precisam de uma válvula de escape para que essa masculinidade possa fluir. E então isso acaba incorrendo na radicalização dos homens. Os homens eles precisam pular para alguns lugares. Então, a depender da classe social dos caras, a depender do nicho, a depender da personalidade, do nível intelectual, eles começam, pouco a pouco, a abraçar determinadas ideias, determinados nichos, para escapar dessa porra, dessa cultura woke, que criminaliza tudo aquilo que é masculino. Então, por exemplo, você vai ter ali
o primeiro nicho, que é o nicho do funk, o primeiro nicho ali da cultura mandrake, Zé Drugs, né? A cultura do tráfico, da bandidagem. Então esse é o primeiro nível, esse é o primeiro nicho. Que é uma cultura que, inclusive, tem um passapanismo do caramba, porque por vários motivos, né? Porque a gente direto a gente fala que o povo quer criminalizar o nosso conteúdo, mas não criminaliza letra de funk, não criminaliza letra de trap. E isso daí acontece por vários motivos, existem vários fenômenos acontecendo simultaneamente. Você tem, por exemplo, a questão dessa cultura entrar no lúdico feminino. Então, por exemplo, na visão arquetípica das mulheres, o cara que é um Zé Drugs da vida, que canta um funk, ele vai simbolizar aquela válvula de escape dela viver fortes emoções, porque existe uma parcela significativa de mulheres hoje que elas acham que elas estão tendo a putaria delas reprimidas, acham que elas estão tendo uma castidade forçada, elas veem como opressiva essa questão de regras sociais que são feitas para o próprio bem-estar dela, como por exemplo, ela não ficar frequentando festas, não usar roupa curta ou qualquer coisa do tipo. Elas não entendem que isso daí são regras que são feitas para o próprio bem-estar delas, elas acham que isso daí de uma certa maneira é uma opressão do patriarcado e qualquer coisa do tipo. Então esses caras, esses malandros, eles de uma certa maneira são uma válvula de escape para que elas possam exercer tudo aquilo que é reprimido que elas têm, que elas acham, né, que de uma certa maneira é algo opressor. Então esse cara, por exemplo, vai permitir que ela vá para um baile funk, rebolar até o chão, não importando se essa letra é uma letra que a desqualifica como mulher. Porque basicamente é o que 99% das letras de funk fazem, né? Elas desqualificam o feminino completamente, as colocam como objetos sexuais, só que elas não ligam por quê? Porque dentro dessa visão arquetípica, esse cara é o cara que permite a ela sair desse mundo opressivo que a sociedade a coloca, que o seu pai ou sua mãe, conservadores, as impõem. Então é uma liberdade delas poderem sair dessa opressão, entre aspas, que elas vivem. Então esses caras são os que vão permitir a elas ali fumar uma maconhazinha de vez em quando, dar um tapazinho na pantera, dar para algum cara desconhecido, viver uma putaria ali que de repente no dia a dia dela ela de repente não vive. Então é óbvio que nesse contexto elas vão passar pano para essas letras de funk que as desqualificam. Por outro lado, nós que somos os caras ali que falamos a respeito do profano, simbolizamos ali os miqueinhas que não estão cumprindo o seu papel, o homem comum, a quem elas não conseguem tolerar que faça qualquer tipo de coisa. Por quê? Porque esse tipo de homem já é visto como entediante, ela já tem uma antipatia natural por aquilo que nós representamos como arquétipo social. A gente representa aquele cara pacato, aquele cara comum, ou aquele sujeito que representa aquele tipo de evocação da moralidade que ela procura fugir. Então são caras, por exemplo, como o Ryan Santos, que vão falar, olha, mulher não pode usar tatuagem de borboleta, ou então fuja de mulheres que utilizam tatuagem de borboleta. Você vai ter também o Fúria e Tradição, que vai representar aquele arquétipo do pai severo, que vai apontar o dedo e falar, você está fazendo algo que é imoral. Então nós, de uma certa maneira, representamos isso. Nós que somos os conteúdos Ghostface, representamos aquele incel que na visão delas é um cara ali que está revoltado porque não teve o amor e o afeto femininos. Então nós somos caras também que elas rejeitariam em suas vidas, né? Apesar da gente saber que na maior parte das vezes os caras que estão aqui são caras que têm vivência, mas que possuem um tipo de nível de consciência a qual lhes permite ver além dos próprios instintos. Elas não vão pensar assim, para esse pessoal a gente é todo um bando de incel, frustrado, revoltado e virjola, que não pega mulher e que fica fazendo esses vídeos porque tá puto, entendeu? Então basicamente é isso que acontece. A gente poderia também citar um outro exemplo da questão das pautas sociais de esquerda terem um interesse nesse nicho da favela e sinalizar uma virtude de que eles são protetores desse pessoal. Então, daí o passapanismo, porque esse pessoal da esquerda, eles assim, não é quem fala, não é quem faz. Não é o que é dito, perdão. Não é o que é dito ou o que é feito, é quem faz ou quem fala, né?
Então, se, por exemplo, algo de tóxico surge de um meio a qual eu tenho algo político a ganhar, eu vou calar a boca e não vou mencionar essa hipocrisia. Como, por exemplo, a gente já viu várias e várias vezes o próprio Lula falar frases machistas e você não vê, por exemplo, feministas tecerem críticas. Elas ficam simplesmente caladas porque é o papai Lula. Da mesma maneira, se fosse o Bolsonaro falando a mesma coisa, esse pessoal apontaria, falaria que ele é machista, misógino ou qualquer coisa do tipo. Então você tem esses dois fenômenos. Então por isso que essa cultura aí do funk, do trap, essa cultura de periferia, pode falar o que for contra mulheres que eles não são criminalizados. Por quê? Porque existe, primeiro, uma condescendência do próprio feminino com relação a esses caras que representam na visão delas um arquétipo de ser fornecedores de fortes emoções e uma conseguinte libertação dessa moralidade forçada que elas não gostam de viver. E você tem também a proteção macrosocial ideológica da esquerda, né? Da qual boa parte das mulheres, ou se eu não estou enganado, a maior parte das mulheres fazem parte, né? A esquerda, ela é feminina, né? Então, isso acaba sendo uma válvula de escape para esses caras fazerem parte. Olha, eu sou um cara ali que eu não quero ficar pedindo desculpa para ser homem. E na favela, gente, cultura woke não entra, tá? Cultura woke simplesmente não entra. Então, é claro que nem todos os caras vão fazer parte, digamos assim, do movimento, né, da bandidagem mesmo, de ser um traficante, de ser um aviãozinho, um fogueteiro do tráfico, ou qualquer coisa do tipo. Isso daí vai ser uma minoria de caras que vai fazer parte. A maior parte vai defender esse estilo de vida, vai estar muito mais ali nessa questão de apologia à vida mandrake, né, a essa questão de ser ali, de ter o estilo, de compactuar com as músicas, até como uma sinalização de masculinidade para tentar atrair as fêmeas que também são interessadas nesse nicho. Então a maior parte dos caras não vai de fato fazer parte do movimento, mas vai abraçar o estilo de vida, né? Músicas, cultura e etc. Roupas, adereços e etc. Então esse é o primeiro nicho, essa é uma primeira forma de escape da lacração, dessa viadagem que está sendo imposta, dessa castração masculina. Aí você vai ter outros nichos, outros homens que, por exemplo, já têm um nível de classe maior, superior, ou então um nível de intelectualidade maior, e eles vão fluir para outras ideologias. Por exemplo, você já vai ter os caras ali que são da direita, os caras ali que não são religiosos, porque os religiosos hoje, eles são os seres mais emasculados de todos, tá? Os católicos, os protestantes, principalmente protestantes, tá? Eles assim foram completamente emasculados, então não existe virilidade dentro do cristianismo de hoje, tá? É uma minoria absoluta. Vamos tirar aí que no máximo deve chegar a 1%, cara, dos cristãos hoje em dia que são de fato masculinos. A maior parte ali abraçou já a cultura woke, tá? A cultura woke ela já entrou dentro da igreja. Tá? Então assim, você vai ter um movimento ali mais conservador da maneira tradicional, que vai evocar ali questões como virilidade masculina. Então você vai ter muitos caras ali que fazem parte da extrema direita, tá? Porque você só vai ter algum nível de masculinidade hoje dentro da extrema direita no meio conservador, tá? Aqui no Brasil era no Bolsonaro, né? Mas o Bolsonaro, ele se provou ser uma farsa, né? Porque o Bolsonaro, na verdade, ele é um frouxo. O que acontece? Ele, durante muito tempo, ele se valeu dessa virilidade, dessa postura combativa à esquerda, e ele foi um ícone desse pessoal que procurava por um herói, né? Que simbolizasse essa virilidade, essa macheza da qual o Brasil sempre foi carente em figuras públicas. Só que isso daí tudo se desmoronou quando ele passou a ser uma cadela do Centrão, passou a abaixar as calças para o status quo, primeiramente aprovando mais de 100 leis feministas em seu governo, mais de 100 ou 70, eu não sei qual foi o número, e depois sendo um cara completamente castrado, né? Hoje em dia o Bolsonaro tá acabado, né? O Bolsonaro se provou ser um frouxo, ele se curvou perante o Alexandre de Moraes quando ele se viu acuado. Então, assim, toda aquela imagem viril, hoje ela já caiu por terra. As pessoas procuram muito isso hoje no Pablo Marçal, né? Tanto é que nas eleições ali da prefeitura de São Paulo, não sei se foi prefeitura ou se foi governo, enfim,
Você viu muito isso nele, né? As pessoas que migraram, que saíram do bolsonarismo, migraram para ele porque viram nele essa força que outrora o Bolsonaro tinha e que hoje em dia ele não tem mais. Então o Pablo Marçal se tornou um símbolo, aquele cara combativo, aquele cara machão, né? Então você vê que esse pessoal ali que é da direita, da extrema direita, eles abraçam essa ideia como uma forma de empoderamento masculino, para tentar fugir da cultura woke, para tentar fugir dessa castração masculina. Então eles vão rejeitar isso e vão se focar nessa questão do conservadorismo, nessa questão ali de ideias ali ultradireitistas. Você vai ver macrosocialmente isso daí sendo simbolizado por figuras como, por exemplo, Steve Irwin. Você vai ver o Donald Trump também sendo uma figura, né, dessa questão de ultradireita, esse símbolo aí da macheza, né, da virilidade, do conservador, da direita, dos ideais ali cristãos de uma maneira mais radical. E aí você vai ter outros nichos, como por exemplo, você já vai ter os comunistas tradicionais stalinistas, que são contrários à cultura woke, né? E é muito engraçado porque eu já li um site chamado vermelho.org, se eu não me engano, que tinha um cara que ele era stalinista mesmo, né? E esses caras, eles inclusive eram contra o movimento LGBT. E ele chamava eles de uranistas, né? Eles chamam esses caras que são gay, que são viadinho aí, de uranistas. Eles são contrários. E ele defendia mesmo, né? Ele já tinha inclusive ido pra Rússia e tal, e tirava foto lá, do lado de Stalin, do lado do Kremlin, né? Não sei o que e tal. Era um site que eu gostava, inclusive, até de ler. Eu achava aquilo muito engraçado, velho. Obviamente que eu nunca compactuei com aquilo, mas eu gostava muito de ler esse site, né? E era muito interessante você ver a cosmovisão desses caras. Então é uma forma também do cara que ele já não compactua com os ideais de direita, dele também escapar dessa emasculação, indo ali para um comunismo mais machista e mais tradicional ali, que vai cultuar figuras como Mao Tse Tung, Stalin, que também são símbolos ali de virilidade, né? Que são caras, porque todos esses ditadores, esses caras, eles não podiam ser flexíveis, né? Então você via uma força, né? Uma questão ali deles ali de serem machões, né? Então eles acabam sendo um símbolo de virilidade bem distorcida, obviamente, mas acabam sendo. E aí você vai ter um outro extremo, que já são os caras ali que vão pular para nazismo, por exemplo, vão ser caras que figuram culturalmente ali o bigodinho, né, na Alemanha. Então você vai ver um nicho também de caras ali que já... E esses caras, eles vão criticar tanto a direita quanto a esquerda, né? Então você vai ver caras ali cultuando ideologias antissemitistas e tal, racistas até. Você vai ter o movimento dos nazi pardo no Brasil, que é uma coisa muito engraçada. Os caras são preto, pardo e são nazi, né? Isso daí tudo é uma forma desesperada de fugir da cultura woke, tá? Então você vai ver isso, tá? E você vai ver o nosso movimento aqui, né? Você vai ver os Red Pills, que já vão ali ser um movimento, querendo ou não, hoje em dia já se tornou um movimento, tá? Embora a gente entenda que não foi esse o propósito, mas acaba sendo entendido como tal, porque é a forma como as grandes massas bastante baixas com questão de intelectualidade nos enxergam, né? Para eles é muito mais fácil conceber isso daqui como um movimento, porque fica muito mais fácil de enquadrar ou rotular, né? Então, por uma questão pedagógica, eu falo o movimento mais como ele é entendido do que propriamente como ele é. Então acabou virando, né? Acabou sendo entendido como um movimento. Então nós somos caras aqui que já partimos de uma premissa dos caras fugirem de relacionamento, dos caras priorizarem o seu próprio estilo de vida, rejeitarem a sociedade e tudo aquilo que ela representa, e colocamos ali essa narrativa do ginocentrismo e tal. Já é um outro movimento que não abraça nazi, que não abraça essas outras coisas todas. Uma ideia própria, né? E aí você vai ter algumas ramificações, você vai ter os caras ali que são os barganhadores, que são os Red Pillars ali, que são do topo, né? Tipo Rafael Aires, não sei o quê. Aí você já vai ter o meio MGTOW, que já vai ser representado ali por Dom Sandro,
Construtor Magenta, que são os caras ali que mostram o rosto. Aí você vai ter uns canais ali mais Ghostface, você vai ter, por exemplo, o Coruja do Carvalho, você vai ter o Epifania, você vai ter ali o Dragon, o Raccoon, né, que é um ícone. Você vai ter o meu canal também. Meu canal ele é mais MGTOW do que Black Pill, embora eu fale muito sobre Black Pill aqui, mas o meu canal, digamos assim, que ele é 60% ali MGTOW e 40% ali mais voltado a Black Pill, né? Como questão ali de distribuição de conteúdo mesmo. Eu não ignoro, mas o meu canal não é 100% focado em Black Pill. Mas o meu canal pode ser considerado muito mais filho do Raccoon, por exemplo, do que filho do Nagato, entendeu? Apesar de eu gostar dos dois, de eu admirar, mas na distribuição do meu conteúdo acaba sendo muito mais ali, digamos que um reflexo daquilo que o Raccoon falava. Então meu canal ele é mais MGTOW. Então você tem ali diversos segmentos, né? Aí você já vai ter propriamente os canais Black Pill mesmo, né? Como por exemplo o canal do Nagato era. Você vai ter outros canais como Corvos, você vai ter ali outros como por exemplo o Eremita, que agora já são canais, né? Tanto o Nagato quanto o Eremita já são canais muito mais voltados à filosofia. Você vai ter o Filosofia Egóica também, que já é desse ramo, né? Mas aí você vai ter outros canais, por exemplo, o Black Pill. Você vai ter o Quem São Eles, você vai ter o canal Sofá Lindo, você vai ter outros canais aí que são luquistas, né? Olho de Caçador, que é um canal aí já Black Pill luquista, enfim. Você vai ter diversos ramos, né? Bem específicos assim que a gente pode chamar de machosfera. Então, todos esses movimentos, eles são, tá? Movimentos de radicalização do homem, tá? E vamos lá, agora eu vou explicar o porquê que isso daí acontece, tá? Porque eu já vi alguns comentários em vídeos meus perguntando assim: "Ah, mas por que que esse pessoal do topo, esse pessoal, primeiro, quem são essas pessoas do topo que são responsáveis por essa engenharia social feita para ocasionar o caos?" Fomentando ali um imperativo masculino e feminino. Quem são essas pessoas? Essas pessoas são donos de grandes corporações, como por exemplo os Rockefeller, os Horkheimer, tá? Você vai ter a Fundação George Soros, tá? Que comanda isso macro mundialmente, tá bom? E vamos lá, como é que esses caras eles fomentam esse caos e por que que eles fazem isso? A resposta número 1 é dinheiro. Eu vou citar simplesmente alguns exemplos aqui, como por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, muita gente lucrou fabricando carros, tanques de guerra, armas, capacetes e roupas militares, por exemplo. Você teve muitas indústrias que lucraram, que fizeram dinheiro, muita gente que ficou milionária fazendo isso. Aí depois que a guerra acabou, muitas empresas que fabricaram armas, elas mudaram para o ramo de material de construção. Que a Europa toda estava destruída, obviamente, a guerra acabou, as casas precisavam ser construídas de novo. Então, nada melhor do que você vender a solução. Então, o que teve de empresa de construção que cresceu e que o pessoal ficou bilionário depois de, sei lá, 20 ou 30 anos, não está escrito, tá? Então, esse é um exemplo. Na sociedade de hoje, você pode pegar a área jurídica. Por exemplo, um advogado ele precisa sempre de causa para ele defender. Um juiz, ele vai julgar as sentenças e de repente se tiver alguém ali desesperado por ser absolvido, pode molhar a mão do juiz, por exemplo. Pode fazer um acordo, o juiz pode ganhar muito dinheiro. Você acha que ele não vai aceitar se for uma quantia boa, pingar um dinheirinho bom ali? Que garantir, por exemplo, uma aposentadoria mais cedo? Pode muito bem acontecer isso. Então, quando você, por exemplo, faz uma propaganda em um vídeo, é necessário, por exemplo, que alguém edite esse vídeo, certo? Esse editor ele vai trabalhar para uma agência de publicidade. Essa agência ela vai ter subsídio governamental se ela defender uma pauta de interesse político. Então, eles, através dessa propaganda, conseguem apontar problemas e se venderem como soluções. E aí você vai ver que determinado partido ganha as eleições. Então, olha só a cadeia que aconteceu aqui, a parceria que ocorreu. Então,
a gente poderia ir além, que depois que esse político X ganhasse, você vai ter um loteamento de cargos públicos, como uma forma de gratidão por quem ajudou ele a se eleger. Você pode ter também isenções fiscais para empresas ali que de repente prestaram algum serviço, ou que tem algum tipo de conluio, enfim. Então, veja, esses caras do topo, você acha que eles, por exemplo, não têm empresa farmacêutica? Ou não são sócios, ou não têm amigos, ou não têm parcerias com empresas de gente que mexe com farmácia, que mexe com comprimidos? Então, veja que, por exemplo, muita gente estando depressiva, muita gente estando mal da cabeça, é mais remédio para esse pessoal vender. Vocês acham que, por exemplo, esses caras eles não são parceiros de agências de publicidade que vão ter subsídio governamental para fomentar pautas que são de interesse desse povo? Então, assim, esses caras eles ganham muita grana, mas muita grana mesmo, tanto com o caos, tanto com a solução. Porque se eles fomentam o caos, eles sabem aquilo que é necessário para curar esse caos, para ser a solução, entende? Então, assim, não é muito difícil você conciliar as coisas. Então, esses caras que estão lá em cima, eles fomentam esse tipo de sabotagem masculina, porque isso daí vai sabotar as relações, isso daí vai desestruturar famílias. Não é à toa que você vai ter uma porrada de mãe solteira por aí, porque você vai incutir valores errados nas mulheres, você vai incutir nelas que os homens são os inimigos delas, você vai inviabilizar os relacionamentos, você vai desestruturar famílias, e existem inclusive até pesquisas que mostram que boa parte desses caras que são da malandragem, que são criminosos, bandidos, eles são frutos de lares desestruturados. Então, com esse tanto de malandragem, com esse tanto de caos na sociedade, você tem uma gama de coisas ali, de gente que pode tirar lucro desse caos. Você tem, por exemplo, a questão da imprensa também. O cara, por exemplo, que vai vender uma foto para um telejornal, uma foto de repente de um assassino ali que foi pego, de um cara ali que foi morto, né? Um criminoso, um bandido ali que foi executado. E aí vai ter algum telejornal que vai querer essa foto, vai querer essa manchete. O cara ali que tirou em primeira mão vai vender por X. O canal ali que comprou vai exibir ali com exclusividade para atrair audiência, vai jogar esse vídeo no YouTube. E aí você vai ter publicidade em cima. E essa publicidade é uma publicidade do governo, que a agência publicitária vai ganhar subsídio do governo. Esse governo vai se eleger através dessa propaganda. Esse governo, como forma de gratidão, vai isentar essa empresa ali de impostos, por exemplo. Então, só aí eu já resumi. Isso daqui foi só um ramo. Ramo do crime e ramo da publicidade. É simples, cara, de perceber. Esses caras, eles lucram muito com o caos. Eu poderia, inclusive, até citar mais exemplos aqui e o vídeo poderia ter 2 horas de duração. Então, galera, nós somos cobaias de engenharia social dessas pessoas. E tomem muito cuidado com a radicalização de vocês, porque ao menos que você faça parte ali de um movimento de radicalização que seja aceito, como por exemplo o que é o da cultura funk, da cultura de periferia ou da bandidagem, que tem ali o respaldo ideológico daqueles que estão no poder, você vai ser doxado, meu amigo. Tudo aquilo que você escrever na internet, os caras vão pegar, você pode ser preso, cara. Entendeu? Então, muito cuidado, cara, com o que você escreve na internet, muito cuidado com discursos que podem ser criminalizados, tá bom? O que eu recomendo é, não se radicalize, embora eu entenda que isso seja um movimento natural de sobrevivência. O que eu recomendo é, caso você queira, de alguma maneira, você tem ótimas maneiras de escapar disso de maneira pacífica. Como, por exemplo, não consumir na cultura de hoje, que é inclusive um vídeo que eu fiz chamado Você Não Precisa do que a Matrix Te Oferece. Onde nesse vídeo eu mostro como você pode escapar culturalmente dessa merda que é gerada hoje em dia. Você não precisa. E se uma vez você estivesse, se em algum momento você tiver... Cara, hoje em dia eu digo, faculdade é uma bosta. Você não precisa fazer faculdade. Quem é que diz que você precisa dessa merda de... Faculdade hoje em dia é campo de doutrinação ideológica, meu amigo. Se você tá na porra da escola, tá em alguma porra de ambiente como esse daí, velho, simplesmente faz o teu. Não entre em confronto com essas pessoas. Não seja alvo. Você não precisa escutar a porcaria da música que toca hoje em dia.
Você não precisa assistir a merda do conteúdo que é feito hoje em dia. Você não precisa dessa porra. Você pode muito bem, cara, preencher ali o seu lúdico, preencher a sua imaginação, a sua questão de entretenimento, escutando músicas de outra época, assistindo filmes de outra época, filmes que são saudáveis, filmes que vão representar para você uma inspiração daquilo que você tem que ser. Você não precisa pegar no referencial do que é feito hoje em dia, porque hoje em dia só tem merda. Então você não precisa, sabe, chegar ao extremo dessa radicalização. Por quê? Porque existe um movimento que é feito hoje de tentar levar os homens ao seu limite e os homens começarem a partir para movimentos que depois podem ser utilizados como prova de que essas leis precisam acontecer. Tá vendo? Olha como é que os caras estão. É por isso que a gente tem que ter lei feminista, tem que ter mais, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Você vai servir como prova de que a masculinidade precisa ser freada. Por quê? Porque existem caras... Não, isso tudo é uma resposta, a gente entende. Esses movimentos são respostas à engenharia maldita que é feita de castração do homem e da criminalização de ser homem. Mas esse não é o melhor caminho. Por quê? Porque isso daí pode ser utilizado contra você. Então, por exemplo, se você vê um vídeo de uma modernete dessa falando merda sobre homem, não vai lá comentar, não vai lá xingar, simplesmente ignora essa porra. Por exemplo, se você vê comentários aqui no meu canal, de mulheres aqui comentando, cara, se o comentário for ofensivo, eu mesmo vou fazer questão de ocultar. Uma vez que não seja, não vai lá comentar em cima, deixa, cara. Não gerem provas contra vocês mesmos. De que vocês são agressivos, de que vocês são hostis. Por quê, cara? Porque isso tudo vai ser utilizado para fomentar essa porra. No meu caso, pra mim, velho, não faz a menor diferença. Se vocês quiserem, só que o problema é que vocês podem ser pegos, vocês podem se fuder. Não sejam vocês as carnes que vão ser moídas nesse processo. O problema não é esse pessoal utilizar-se disso para fazer lei. O problema é você ser pego, porra. Entendeu? Então, tomem cuidado. Por mais que eu entenda e justifique que essa radicalização é um resultado, e inclusive eu até penso que pode ser um resultado até mesmo calculado por esses agentes aí de engenharia social, você pode se fuder nesse processo se você for pego. Então não seja você um alvo, seja esperto, tá bom? Então é isso, escrevam o que vocês pensam, se vocês concordam com isso ou se vocês discordam, e até a próxima.